Ministério Público Federal abre inquérito contra a Jovem Pan por incitar atos terroristas e antidemocráticos. Excelente notícia, meu povo. Essa notícia veio em boa hora. Veio tarde, mas veio. Finalmente, o Ministério Público Federal abre inquérito para investigar essa emissora que tem sido a porta-voz do golpismo no Brasil. Não esqueça, Jovem Pan é uma concessão pública. Concessão pública pertence ao povo brasileiro, não pertence ao cara que administra, não pertence ao tal do Tutinha. Ele é só o dono da estrutura, mas ele não é o dono da concessão. A concessão pertence a nós. E essa concessão pública tem sido utilizada para incentivar o rompimento da institucionalidade, a quebra da democracia brasileira. Como que uma rádio, uma TV, seja lá qual for o meio de comunicação, pode se tornar um local para incubar ideias golpistas? Isso é inadmissível. Essa emissora fez campanha descarada para o Bolsonaro durante todo o período eleitoral. Não foi punida uma vez sequer pelo TSE. Teve ali uns direitos de resposta, nem sei se foram cumpridos, e ainda ficaram pagando de censurados, se vitimizando quando tiveram que dar direito de resposta ao Lula. Não foi punição. Direito de resposta não é nem punição. Punição que eu falo é ficar fora do ar. 24 horas, 48 horas, uma semana fora do ar. Seria muito importante durante o período eleitoral, porque essa emissora cometia crimes todo santo dia. Mas não, passou. Se você pegar antes, eles já incentivavam o golpe, quando o Bolsonaro era presidente, antes de começar a campanha. Vê aí, na época do 7 de setembro de 2022, de 2021, vê qual era o tipo de discurso da Jovem Pan. Apoiando o golpe. E depois da eleição, o que é que aconteceu? Continuou na cantilena do golpe. E só agora nós temos, ainda bem que aconteceu, mas eu acho tardio, esse processo de abrir um inquérito para investigar a emissora golpista do Brasil, Jovem Pan. Finalmente, antes tarde do que nunca, mas poderia ter sido muito antes. O Ministério Público Federal instaurou um inquérito para apurar a conduta da Rede Jovem Pan na disseminação de conteúdo desinformativo a respeito do funcionamento das instituições e com potencial para incitar atos terroristas democráticos. De acordo com o comunicado do MPF, o foco da investigação será a veiculação de notícias falsas e comentários abusivos pela emissora, sobretudo aqueles direcionados contra os poderes constituídos e a organização de processos democráticos no Brasil. Para o MPF, a escalada dos movimentos terroristas e golpistas coincide com a veiculação maciça feita pela Jovem Pan de fake news e discursos que atentam contra a ordem institucional. Não subestime o poder de uma emissora de massa como a Jovem Pan. É uma rádio tradicional de São Paulo e que tem uma rede gigante no Brasil inteiro. Esta emissora provavelmente tem mais de 100 afiliadas pelo Brasil. Ou seja, ela não fica restrita a São Paulo capital ou ao estado de São Paulo. Ela pega em quase todo o Brasil, via FM. Tem a atuação dela na internet, em todas as redes sociais, com audiência grande, alcance gigante, chega a muita gente. E ainda tem uma TV fechada, que, obviamente, chega a mais milhões de pessoas. Bota na ponta do lápis o alcance dessa marca Jovem Pan. É coisa de 50, 60, 80 milhões de pessoas. É muita gente impactada por uma mídia que faz campanha para um candidato, faz campanha pelo golpe, se infiltra no movimento golpista. A repórter da Jovem Pan, durante o ataque aos três poderes, estava vestida de verde e amarelo.
ela estava caracterizada como patriotária, lá no meio dos golpistas. Óbvio que quando alguém falar sobre isso, eles vão dizer, não, mas ela estava daquele jeito para não ser agredida. Conversa fiada. Não vem com essa, não. E os outros jornalistas que estavam lá filmando e não estavam de verde e amarelo? Porque só a funcionária da Jovem Pan estava caracterizada de patriotária. O órgão também destaca a cobertura feita pela emissora sobre os atos golpistas realizados no último domingo em Brasília. Segundo o MPF, os comentaristas da Jovem Pan minimizaram o teor de ruptura institucional dos atos e, além disso, tentaram justificar as motivações dos terroristas. Os comentários do jornalista Alexandre Garcia são alvos de destaque do MPF. Segundo o órgão, Garcia fez uma leitura distorcida da Constituição para atribuir legitimidade às ações de destruição diante do que ele acredita ser um contexto de inação das instituições. O Ministério destaca uma aspa de Alexandre Garcia considerada grave. É o poder do povo, disse em alusão ao artigo 1º da Lei Maior. Nos últimos 2 meses, as pessoas ficaram paradas esperando por uma tutela das Forças Armadas. A tutela não veio, então resolveram tomar a iniciativa. Essa fala é do jornalista Alexandre Garcia, claramente justificando a tentativa de golpe, através dos microfones da Jovem Pan, uma emissora de grande alcance, uma concessão pública, que deveria ser utilizada com responsabilidade para fins sociais, minimamente para isso. Nós sabemos que na prática pouco se utiliza as concessões para fim social, mas é muito pedir para que uma emissora de rádio não peça golpe? Não é muito, né, gente? Emissora golpista tem que ser fechada, concessão cassada, e concessão se caça. Congresso Nacional tem poder para caçar uma concessão diante de crime. E esse processo, eu torço muito que culmine na cassação da concessão da Jovem Pan. Eu sei, vão chorar, vão dizer que é censura, que é perseguição, blá, blá, blá. Se o Ministério Público fizer uma denúncia baseada num inquérito robusto, com provas, e no fim houver uma condenação do Grupo Jovem Pan, e a pena fosse a perda da concessão, seria apenas justiça sendo feita, e nada mais. Gente, não podemos tolerar mais esse tipo de conduta. Já foram longe demais. Olha, outro comentarista que é apontado como um relativizador e que justifica os atos golpistas é o neto do ditador Figueiredo, o Paulo Figueiredo. Para o MPF, Figueiredo foi outro a proferir ataques aos poderes da República e validar os atos de vandalismo, mesmo quando vândalos já haviam invadido e destruído prédios públicos. O comentarista tentou imputar aos agentes públicos que neles atuam a culpa pelo caos instalado, diz o Ministério Público. Além disso, o MPF também afirma que a Jovem Pan, desde meados de 2022, faz ataques infundados ao funcionamento das urnas eletrônicas e à atuação de membros do Judiciário. O bolsonarista radical e golpista Rodrigo Constantino também é apontado como um dos comentaristas que incita ações antidemocráticas. Caso a Jovem Pan seja condenada, ela pode sofrer multas e também, ser obrigada a indenizar o coletivo, além da suspensão da concessão por 30 dias ou cassação em caráter definitivo da concessão. Esse aqui era o cenário perfeito. Sinceramente, não existe uma pena melhor do que a cassação da concessão dessa emissora. Gente, eu não fico feliz, não fico satisfeito de estar aqui falando que quero ver cassação de concessão de qualquer emissora que seja. Isso aqui não me dá nenhum orgulho. Gostaria de ver todas as emissoras do país respeitando a Constituição. Mas a partir do momento que uma emissora vira uma célula criminosa, ela perde o direito de usar essa concessão. Então, que seja feita a justiça. E se condenada, que perca a concessão.
e que essa concessão seja direcionada para um outro grupo democrático, popular, por que não? Para a gente democratizar o acesso às concessões públicas de rádio e de TV. Todo mundo sabe que essas concessões estão na mão somente de gente rica, de gente poderosa, de muitos políticos, inclusive. Por que não aproveitar essa situação para democratizar? A comunicação deve estar mais próxima do povo e o povo deve participar dela e não somente ser um espectador.